E aí, meu povo, vamos lá na aula 6, vamos terminar essa revolução logo. Vamos falar do nosso último período. Acabamos aquele período radical dos jacobinos, não é? Os girondinos aproveitam a brecha, comandam de novo, não é? Eles vão continuar uma república. Você vai para a fase do diretório, 9 termidor, reação girondina, não é? Os girondinos vão manter a república, só que eles vão criar um diretório, são diretores que irão comandar o governo. Eles vão fechar todos os clubes jacobinos, tá? Vão proibir, vão fazer uma repressão aos inimigos também, só que aqui não é aquela repressão à mostra, igual era dos jacobinos ali, ó, na praça, o cara cortando a cabeça. Não. Agora, quem quer, vão perseguir. Mas vai ter, sim, repressão aos opositores e vão cancelar aquela Constituição do ano 1. Lembra aquela Constituição que falava de sufrágio universal? Lembra? Será cancelada. Tá? Por quê? Era uma Constituição jacobina. E eles vão criar uma nova Constituição. Constituição do ano 3, ou Constituição Republicana aí do ano de 1795, tá? Que vai voltar ao voto censitário. Olha que confusão. Calma, hein? Não fique nervoso. Na França absolutista, você não precisava votar. Na Assembleia Nacional Constituinte, você tem o voto censitário. Vota quem tem grana. No período dos jacobinos, você tem o voto universal. Qualquer um vota. E aí você tem a volta do voto censitário. Na Constituição do ano 3, 93, 94, 95, ano 1, 2, eles mudaram o calendário, lembra? Então, o diretório, os girondinos vão fazer a Constituição do ano 3, o voto censitário, a criação de câmaras, tá bom? Conselho dos 500, Conselho dos Anciões, e serão 5 diretores. Por que serão 5 diretores e não 1? Para não centralizar o poder num cara só. Lembra o doidão do Robespierre? Lembra lá? O cara achava que era um deus, né? Bom, o que vai acontecer? Certos setores da sociedade não vão apoiar os girondinos no poder. Você vai ter movimentos populares, porque as crises agrícolas ainda continuam, você tem inflação de preço, você tem o pão, você tem ainda uma França muito confusa, muito instável, você vai ter formação de novas coligações. Lembra o que são coligações? Sim, coligações são aqueles países absolutistas que tentam invadir, tá? Você vai ter gente querendo voltar à monarquia, porque não deu certo antes, né? Não deu certo o negócio antes, vai querer voltar à monarquia. Muito instável a França ainda. O que vai precisar? De alguém que junte, de alguém que todo mundo goste. E aí começa a surgir a figura de um carinha que vai ser importantíssimo para a França, de um general que começa a agradar um pouco que todo mundo, que é esse cara aí do lado, sabe quem é? É o Napô, Napô para os íntimos, hein? Napoleão Bonaparte. Esse cara venceu batalhas em coligações, sabe? Perdeu algumas, mas a galera gostava dele, os camponeses gostavam dele. Sabe por quê? Lembra que eu falei que as guerras eram nos campos? Os camponeses viam Napoleão na frente. Ele era um cara, era um general, ele foi subindo de patente, ele era um general que não era general de quartel, assim, de dentro do escritório. Não, ele ia para frente de batalha. Os camponeses viam aquilo, achavam interessante aquilo. O Napoleão era um cara moderado. Quem que era? Os girondinos vão começar a botar o olho aí na figura do Napoleão, nessa França complicada. Aí é Napoleão na frente de batalha contra as coligações, olha. Tá vendo? Isso aí, o cara fica popular. A galera começa, pô, que bacana, né? Aí é o Napoleão no Egito, que lutou contra a Inglaterra, né? Aquelas coisas de colonização. Aí ele perde, tá? Mas mesmo assim, viu? A galera gostava dele. Aí ele fica apaixonado pelo Egito, viu? Fica apaixonadíssimo pelo Egito. Tem um monte de história aí do Napoleão, o Egito, né?
E o que vai acontecer? Os girondinos vão olhar a figura de Napoleão e vai falar assim, esse cara, ele é popular, ele é do exército, o exército é a força numa nação. Ele é do exército e ele pensa igual a gente. Ele não gosta daquela coisa muito radical. Ele é moderado e tudo. Os girondinos vai analisar a figura de Napoleão, essa figura crescente que ele está tendo, que a gente vai falar melhor na aula de Era Napoleônica, tá? Essa figura crescente que ele está tendo e vai começar a analisar o quê? Bom, se esse cara subir ao poder, porque ele agrada as massas populares, ele é do exército, né? Para você ter uma nação ali, o exército não pode ficar brigando com o governo. Ele é do exército e ele pensa igual a gente. Viam na figura do Napoleão Bonaparte uma estabilidade para a França. Olha só. E o que aconteceu? Bom, vamos chamar esse cara, vamos votar no diretório se ele pode subir ao poder. Tá? Aí, claro, vai ter gente que vai ser contra, a votação estava demorando. Sabe o que o Napô faz? O Napô faz? Ele vai para o consulado, ele vai para o diretório e vota, e aí, a gente vai poder governar ou não? Vai poder governar ou não? Ele manda entrar cavalaria dentro do diretório. É aquela assim, votou por livre e espontânea pressão. Né? E foi um golpe. Ele deu um golpe de Estado. Ele, o exército, com o apoio dos girondinos, tira o diretório do poder e cria um consulado. Tá certo? Cria um consulado. Essa construção da imagem de Napoleão, né, que é humilde, isso depois a gente vai ver, tá? Que o pai dele governou a ilha onde ele nasceu, Córcega, só que ele não falava francês. Depois a gente vai ver rapidão a vida dele, tá? Mas essa construção da imagem de Napoleão, humilde, do general do povo, né, e com as ideias girondinas, aglutina os grupos. Ele dá um golpe de Estado importantíssimo, o golpe vai ser chamado 18 Brumário, tá? 18 Brumário, que é a subida de Napoleão no poder da França, e vai finalmente acabar com a Revolução. A Revolução dura de 1789 a 1799, 10 anos. Por quê? Napoleão representava os interesses da burguesia. Acaba o diretório, você sobe um consulado, lá depois a gente vai ver isso tudo direitinho. Consolidação dos interesses burgueses. Aí é na Câmara dos 500, que os deputados ficam bravos, que ele exige lá que vota rápido, né? Aí ele chama a guarda, vira aquela confusão. Mas ele sobe ao poder. Acabamos a Revolução, certo? É isso. Depois, claro, a gente vai falar na Era Napoleônica toda a historinha do Napoleão, por que ele consegue ficar importante, né? A Córcega era da Itália, enfim, mas depois isso a gente vê. Eu vou falar de um tema aqui que não tem na sua apostila. E se você viu em arte, espero que você reveja, né? Que é a escola artística que surgiu no período aí, ó, da Revolução Francesa e da época napoleônica, que é o neoclássico, novo clássico grego-romano, é o de volta os valores grego-romanos, tá? As construções, você vai ter nesse período, construções neoclássicas, arquitetura neoclássica, pintura neoclássica, que vai voltar aquele negócio do Renascimento, aquele negócio lá dos valores grego-romanos, tá? Eles vão construir espaços públicos igual, com características da arquitetura romana. Eles vão fazer pinturas didáticas, de história, de figuras históricas. Lembra lá na Revolução Francesa, que teve um monte de líderes? Então você vai ter essa construção de líderes da Revolução. Porque se está acontecendo a Revolução, você precisa de líderes, né? Então vai voltar aquele idealismo, beleza, equilíbrio, harmonia, tudo que você viu no Renascimento. Por isso chama neoclássico.
a volta da volta dos valores grego-romanos, o negócio do academicismo, seguir regras, perfeito, uma simetria, o plano aqui, aquela coisa do templo. A gente vai ver rapidão aqui, ó. O pai do neoclássico, Jacques-Louis David, pintor oficial do Napo, viu? Napoleão adorava o Jacques-Louis David. Olha aí, olha as obras, e tem duas, né? A Morte de Sócrates, Paris e Helena. Aí, ó, Morte de Sócrates, Paris e Helena. É o que, gente? Eu estou olhando a obrinha aqui, tá? É o que? Sócrates, filósofo grego. Paris e Helena, lenda grega. Né? Olha o idealismo, a luz da obra, olha como é que é a luz da obra, clara, equilibrada, harmônica, idealizado. Olha os corpos escultóricos, tá? Parece estátua, né? Olha que a beleza, a simetria, olha ali as esculturas gregas ao fundo, temas gregos, neoclássico. Provavelmente bem diferente do Renascimento. Tem a época. Aqui essa época aí da Revolução Francesa, do Império Napoleônico, depois que a gente vai ver. Aqui a morte de Marat. Jacques-Louis David era amigão do Marat. Quando ele morreu, ele fez a função didática. Ele fez uma obra, tá, para isso, tá certo? Ó, o fundo preto para destacar o Marat. Ele com o bilhete da Girondina, a pena é a palavra, a pena ainda está de pé. Ele faz a obra com essa luz dramática em cima dele. Isso aí é resquício, bom, enfim, do barroco. Tá? Mas ela faz essa luz dramática. Olha como ele está sereno na morte, o Marat. Ele está parecendo Jesus Cristo lá na Pietà. A morte, sabe quando Jesus na mãe, no colo da mãe, olha o braço, é igual de Jesus. Vai lá no Google ver Pietà de Michelangelo. Olha que a pose é a mesma. Ele está fazendo a construção de um herói, que seria um herói da Revolução, né? A construção de um herói da Revolução. Olha que caráter didático, moralizante. Olha a arte e a política, ó, lado a lado. Olha a arquitetura neoclássica. Deve ter, até na cidade, deve ter essas casas todas novas, sóbrias, de uma cor só, quadradonas. É a arquitetura neoclássica que buscam o grego, a arquitetura grega e romana, abóbada, coluna, frontão triangular, olha lá, frontão triangular com relevos, tá? O Panteão em Paris, ele tem aí figuras históricas aí que morreram, foram enterradas no Panteão de Paris. É uma exaltação à nação. Quem é importante era enterrado aí e tal. Olha a arquitetura, o mármore, frontão triangular, colunas, abóbada, esse meio círculo, tá certo? É o meio círculo. Neoclássico, sóbrio, é um espaço sóbrio, você não tem muita decoração, muita coisa. Colunas coríntias, grego. Você vai ter a escultura, o Canova, italiano, as Três Graças, a Medusa e o Perseu. Olha a beleza. Olha a idealização, tá? Temas gregos. E você vai ter os bustos, tá? Aí é o busto de Napoleão, para a gente emendar para outra aula, né? Que é o Império Napoleônico. Busto de Napoleão, feito pelo Canova, tá? Bom, então lembrar sempre de registrar a data, anotar os itens importantes da apostila, leiam a apostila, tá? Façam os últimos exercícios, depois a gente faz os outros, eu vejo se faço uma aula só com os exercícios, tá? Mas façam os últimos, páginas 53 e 54, que são aqueles últimos, lembra do capítulo, que fala de todo o capítulo, vê se você lembra, se você sabe. Qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. Vou encerrar por aqui, chega, né? Muito obrigado, espero que você tenha aprendido aí o final da Revolução, depois o início do começo aí da figura do Napoleão. Falamos também um pouquinho de história da arte, tá? Não dá para falar muito pelo tempo, mas está aí esse neoclássico. Então, a história, ela é amiga de todas as outras matérias. Faça um link com a arte, a época, o contexto, tá bom? Não percam o ritmo de estudo, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, viu? Muito obrigado, até a próxima.